Eu confesso pra vocês que eu tenho olhado a espiritualidade e a lei da atração com olhos diferentes daqueles olhos que eu via no começo. Lá no comecinho, 9, 10 anos atrás, quando eu comecei o meu processo de lei da atração, as coisas eram diferentes na minha cabeça e eu era uma jovem muito mística, no sentido de que eu fui evoluindo com a lei da atração porque a minha vida emocional, espiritual, ela estava tão bagunçada. Então eu era uma pessoa que realmente vibrava muito baixo. Porque eu percebi que eu tinha tanta sombra ali pra limpar, eu percebi que eu tinha tantas coisas que eu tinha que melhorar em mim e eu fui melhorando. Então, assim, eu tava vivendo um limbo emocional, tava aqui, minha vida tava uma merda. Aí eu melhorei um pouquinho e aí a minha vida já ficou muito melhor, porque tava péssimo. Show. Alguns anos depois, eu continuo olhando e estudando e praticando, né, o processo de lei da atração. Só que agora eu consigo enxergar de uma forma um pouco mais pé no chão. Inclusive porque eu tenho vivido um momento mais pé no chão e a neurociência ela começa a colocar base em tudo que era místico. Então é legal porque a gente começa a pensar, olha, o cérebro faz isso e isso, então eu realmente não consigo as coisas porque emocionalmente eu tô abalado, enfim. E eu comecei a ver que as coisas elas são menos místicas. Por isso que muitas pessoas fazem mesmo sem saber. Só que tudo vem primeiro por conta de uma intenção. Então, todo esse tempo que eu tenho estudado marketing digital, que eu tenho estudado várias outras coisas que não só a espiritualidade, eu comecei a enxergar pessoas que estão fora da bolha da espiritualidade, que estão fora, né, desse nicho, que não falam disso, mas que colocam isso na prática de uma forma muito ferrenha. E elas colocam na prática porque, gente, é meio que óbvio, né? A gente só às vezes não quer enxergar. Mas a intenção ela vai realmente dominar, ela vai direcionar você para onde você quer. E é a primeira coisa que o professor Hélio Couto fala, ou que todos esses outros canais de desenvolvimento pessoal também falam. E foi o que eu entendi. Primeiro de tudo, você precisa ter uma intenção clara sobre o que você quer. Só que como você vai ter uma intenção clara sobre o que você quer se você vive em sombras? Então, por exemplo, digamos que tenha uma mulher que ela tá aí chegando perto dos 30 e aí ela, dentro do coração dela, ela meio que se ligou que ela tá chegando perto dos 30, que ela ainda não conseguiu um namorado, e aí ela começa a pensar assim, cara, se eu falar em voz alta, né? Ou se eu falar pra mim mesma que eu quero um namorado, quantas coisas eu vou precisar mexer dentro da minha caixinha, do mundinho que eu sou? Quantas coisas eu vou precisar mexer? Quanta treta eu vou precisar resolver para que eu tenha um namorado? Então, quer saber? É mais fácil eu falar que eu não quero. Porque aí, se eu falar que eu não quero, eu não preciso olhar pra nada, eu não preciso me mexer. E aí, se eu falar que não quero, e aí eu ainda não tenho, então eu não sou vista como fraca. Isso é uma sombra, tá? Porque pode ser que essa mulher queira, como pode ser que ela não queira. E se ela não quiser, tudo bem. Ela pode não querer, mas daí vai pelos motivos certos. Mas na grande maioria das vezes, existe uma sombra aqui por trás. Existe aquela sombra que fica falando pra ela que homem não presta. Enfim, é uma sombra. Por quê? Porque se ela olhar para aquilo, ela vai perceber que tem várias coisas dentro dela que ela vai ter que curar. E isso vai dar um trabalho. Isso vai dar um trabalho, isso vai dar uma canseira. E aí que começam as formações de sombra. Por que que eu falei que o mais importante de tudo é você ter uma intenção? Porque se você primeiro tem uma intenção direcionada do que é que você quer, do que é que você não quer, a partir da sua intenção, então a partir do teu desejo, várias sombras começarão a brotar. Então, se você tem o desejo de arrumar um namorado, uma namorada, vão brotar sombras a partir daí. Se você tem o interesse de vir para a internet, ou de fazer uma transição de carreira, ou qualquer coisa do tipo, também brotarão sombras a partir daí. Todas as vezes que você quiser mudar, que você quiser
melhorar, progredir, avançar, sombras aparecerão. E é nesse ponto onde a gente tem que ter coragem de pegar a nossa sombra e de olhar bem no olho dela e falar: eu vou avançar. E o mais importante de tudo que eu tenho aprendido é que a parada da lei da atração é justamente quando você tem uma ideia sobre o que você quer tão fixa. Aquele desejo, ele é tão intenso, que é a partir daquela ideia fixa e daquele desejo fixo que você vai ter energia para se movimentar, para ir fazer o que é que você quer. E é louco, porque às vezes a gente pensa que a lei da atração, ela acontece por uma maneira assim, só muito mística. E além de termos pensamentos eletromagnéticos e que isso vai fazer o negócio vir para nós, gente, é claro, quando a gente quer muito uma coisa e quer de verdade, né? Não é só da boca para fora. Por isso que o professor Hélio Couto fala que a gente precisa ter um desejo muito intenso. É que aquele desejo intenso, aquela vontade de fazer aquilo, vai motivar e inspirar tanto a gente que não tem como não ir atrás. Que a gente vai dormir e acordar pensando tanto no que a gente quer, que a gente vai sonhar com o que a gente quer. E de fato, essa é a emoção que vai fazer a parada chegar pra gente. Porque além da gente querer tanto, a gente faz, a gente vai atrás, a gente se movimenta e tem a ação, que é onde muitas pessoas param e travam. Só que é aí onde eu compreendi que o processo da lei da atração, ele precisa estar alinhado, né? Emoção, sentimento e desejo precisa estar alinhado. E é verdade, porque pensa, se você quer tanto uma coisa e aí você começa a se movimentar para aquilo, porque de tanto que você quer, né, de tanto que aquele desejo é tão forte em você, você começa a se movimentar. Que se você não estiver se movimentando, pode crer que esse desejo não é tão forte. Eu posso te falar assim, com a maior segurança do mundo. Porque tem 2 anos que eu venho tentando fazer algo aqui na internet, eu venho tentando fazer com que coisas fluam aqui na internet, mas não foi nem perto, nada foi tão perto como esse ano. Esse ano foi tão forte porque eu tomei a decisão, quando virou o ano, eu tomei a decisão, eu falei pro meu marido, vai ser este ano. Este ano eu vou fazer uma quantia tão grande vinda da internet que eu vou conseguir já olhar e falar, cara, sim, é o meu futuro, eu vou viver da internet. E foi tão louco assim, porque eu entendi que antes eu queria, mas eu só queria meio que, eu quero. E aí eu realmente entendi como que entra a lei da atração nisso e tudo que o professor Hélio Couto explica. Porque pensa bem, quando você quer uma coisa e você começa a tomar coragem para você ir atrás daquilo que você quer e aí você vai, porque acredite, confie em mim. Quando você não consegue fazer, tomar ação, sabe? Para você fazer o que você quer, pode ter certeza, confie em mim. Você não tá querendo tanto assim. Existe alguma coisa dentro de você que ainda tá te bloqueando. E que quando você quiser muito o que você quer, você vai conseguir ver o que é que tá te bloqueando. Porque a sombra ela vai surgir e aí você vai ter a oportunidade de tratar essa sombra. Então, quando isso acontecer, não adianta você querer fazer, mas o seu pensamento ficar pensando aí às escondidas. Ah, não vai dar certo. Não, eu tô fazendo pra caramba aqui. Tipo assim, eu tô dando a vida, eu tô fazendo muito isso aqui. Eu durmo e acordo pensando nisso, eu sonho, eu quero tanto que. Mas eu, dentro da minha cabeça, fica tipo, não quero. Não, mas não vai dar certo. Eu tô fazendo tudo isso, mas não vai dar certo, não. Eu sou um merda, eu sou um bosta, sou um Zé Ruela, não vai dar. É muito louco, porque não orna, entende? Então, é aí que eu começo a entender que o professor fala que precisa estar alinhado, porque se a gente quer uma coisa, a nossa cabeça ela precisa estar convicta de que a gente é capaz. E se de repente a gente não se sente capaz o suficiente, porque de repente falta alguma
alguma instrução, algum conhecimento, tá aqui, ó. Tá aqui. Tudo que a gente quer hoje em dia a gente consegue na internet. Se não tem de graça lá no YouTube, tem num cursinho pago, tem alguém que tá ensinando, e aí a gente vai pegando conhecimento daqui, conhecimento dali, vai juntando tudo e faz o negócio fluir. Mas se a cabeça não estiver com um pensamento bem positivo e realmente positivo de que vai dar certo, então toda a ação ela não vai funcionar. E isso é Matrix. Quando a gente faz as coisas apenas pela Matrix, que é quando a gente trabalha igual uns loucos, quando a gente faz. Isso é Matrix. E aí o professor fala, tem que ajudar, tem que ajudar. Eu me liguei agora, né? Claro que tem que ajudar, porque a melhor forma de você se dar bem com o seu trabalho na internet mesmo, ou fazendo qualquer outra coisa, é quando você serve as pessoas. E aí, servir, você ajuda. Você pega o problema de alguém e resolve. Então, por isso é que o professor falava tanto sobre ajudar, sobre ajudar, sobre ajudar. E às vezes a gente ouve esse tipo de conteúdo, né? E aí você tem ali, de repente, aquele pensamento daquela coisa super mística de que o ajudar é que você tem que sair por aí fazendo as coisas de graça para as pessoas. E não que a gente não tenha, tá? A gente tem sim, porque a caridade ela é importante, ela faz bem pra gente, ela deixa a gente mais próspero mesmo. Às vezes a gente tá assim, ó, pão duro, se lamentando, e aí a gente ajuda. E porque a caridade, a forma de você ajudar, é como se você tivesse com aquela energia de eu sou próspero e abundante. Porque olha só, eu faço para o outro, eu dou o meu tempo, eu dou, enfim, alguma coisa. Então, a prosperidade ela vem a partir disso. Mas às vezes a gente tem só aquela ideia, assistindo os vídeos do professor, de que é ficar por aí dando coisa de graça pra todo mundo e, porque eu tô ajudando. Aí vem alguém, passa alguém, meu, me faz de bobo, de otário e eu continuo ajudando porque eu penso que é importante ajudar. E não é sobre isso. Aliás, não é só sobre isso, é também. Mas é também sobre o próprio servir, o ato de servir, de resolver o problema de alguém. E não significa que você não deve ser pago pelo seu serviço. O ato de você servir é um serviço e não necessariamente que você não precisa receber de volta. Entende? Então eu entendi essa parte que era muito mística sobre o ajudar. Eu também comecei a entender esse negócio que a galera às vezes fala de realidades paralelas, né? O que é que a Bruna do futuro faria se isso, aquilo? Viva, você já tem que viver como se você fosse tal. Você já tem que sentir como se você fosse tal. E isso era uma coisa também que na minha cabeça, lá no comecinho, né, ficava com esse negócio de lei da atração, e eu pensava, nossa, eu já tenho que me sentir como tal, né? Como que eu seria se eu já fosse rica, milionária? E aí eu comecei a entender que esse negócio de dar saltos quânticos é real, mas às vezes é menos místico do que a gente pensa também, porque olha só, todo o conteúdo, eu tô estudando marketing digital e vários outros conteúdos que eu saí ali da minha bolha de espiritualidade, eu tô estudando isso por 2 anos. No começo, tudo o que falavam, que eu ficava estudando nos vídeos, gente, parecia grego. Entrava por um ouvido, saía pelo outro, que eu não conseguia ter noção ali do que a galera falava. E hoje em dia, eu já domino muito mais, porque eu já aprendi. E hoje em dia eu já consigo ter estratégias que lá no começo eu não conseguia ter. Porque não tinha como eu ter estratégia, gente, quando você tá aprendendo alguma coisa, e principalmente como eu comecei na raça, depois eu comprei um curso ou outro, mas assim, não tinha ninguém pegando na minha mão e falando, ó, faz isso, faz aquilo. Então eu comecei a entender que esse salto quântico que eu dei, a Bruna do passado não poderia ter noção do que a Bruna do futuro sabe. E a Bruna do futuro já consegue ter resultados, porque a Bruna do futuro tem estratégia. E a estratégia é justamente a intencionalidade. Porque lá no passado, às vezes você começa com uma ideia, o que é que eu quero? Eu quero fazer uma transição de carreira. Mas às vezes eu tô tão perdida que eu não sei nem como começar. E aí onde fala? A Bruna do futuro
precisa saber, o eu do futuro precisa saber o que é que o eu do futuro tá vivendo para que a Bruna de agora possa começar a executar. Então é um salto quântico. Tipo assim, a Bruna do futuro, como é que eu quero? Como eu preciso imaginar o que eu quero viver? Porque se eu não souber, por exemplo, que eu quero sei lá, um Fusca amarelo. Se eu não tiver essa noção, a Bruna do futuro lá, 3 anos pra frente, quer um Fusca amarelo. Se eu não souber o que eu preciso fazer agora, para que daqui 3 anos eu tenha um Fusca amarelo, eu nunca vou começar. Então é aí onde acontece esse negócio de salto quântico e também da intencionalidade, tudo vai casando. Então, se de repente você quer fazer uma transição de carreira, você precisa saber onde você quer chegar lá na frente. Você já precisa se imaginar vivendo aquela vida ali, ó, que é para o seu subconsciente já começar a procurar estratégias, maneiras de fazer com que o seu eu do agora comece. Porque lá no futuro, você vai imaginar onde você quer chegar. E aí, de fato, as coisas vão acontecer para que você chegue. Mas a ação que você precisa ter é no agora, é no momento presente. Então é aquele paradoxo, você tem que viver no futuro, mas o agora é muito importante. Porque se você não foca no agora e nas ações do agora, nas ações principalmente do agora, você vai ficar enxugando gelo. E eu fiquei um ano inteiro meio que dando umas enxugadas de gelo. Porque eu ainda não tinha muita noção do que eu queria. Mas que tá certo, tá válido. Porque com os meus erros, eu fui aprendendo, ó, eu quero isso. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Eu quero viver disso, eu quero fazer aquilo. E aí você vai experimentando, e aí você consegue. Você vai chegar num ponto. Mas aí eu volto mais uma vez naquele ponto que pra mim é um ponto crucial dessa conversa aqui. Você tem que saber o que você quer para que a sua sombra apareça e para que você consiga colocar luz na tua sombra. Porque se você não tiver certeza do que você quer, quando a sua sombra aparecer, você não consegue jogar luz nela. Aí eu vou voltar mais uma vez no exemplo da menina que eu falei lá no começo, que quer ter um namorado. Se ela não tiver certeza, não, eu tenho certeza, agora eu quero ter um namorado sim. Quando a sombra aparecer, que a sombra vai aparecer aqui, a sombra vai falar assim pra ela, ó, dá muito trabalho namorar. Se for com um homem, homem não presta. Homem é tudo igual. Essa sombra, ela vai aparecer, é claro, em qualquer coisa que você for tentar, tá? Eu, você, nós, todos nós. Se você não tiver certeza, é isso e pronto. Quando a sua sombra aparecer, você não vai conseguir colocar a luz nela. Você não vai conseguir olhar para o teu pensamento que tá ali te ferrando e falar, cara, beleza. Eu vou passar pelo Vale das Sombras. Porque é isso, quando você olha pra tua sombra, aquilo é um mergulho interno tão grande que, ó, é cansativo. De repente, se você tiver alguém pra ajudar você nesse caminho, pegar na tua mão é muito mais fácil. Por isso que eu vou deixar o meu contato aqui do WhatsApp pra você ter uma conversa comigo, se de repente você se sentir à vontade. Se você perceber que ressoou o meu papo com as suas ideias, eu gostaria de deixar o meu contato pra isso, porque às vezes a gente não tem ninguém pra ajudar. A gente não tem ninguém, a gente não sabe o que faz, a gente. Então, se você quiser ver, se você realmente está com alguma sombra que você não tá vendo, que você tá resistindo, me manda uma mensagem, me procura e a gente conversa, tá? A gente poder tentar entender quais são suas resistências, onde é que você tá travando, que eu descubro. Em uma conversa com você eu descubro, porque eu já passei por isso. Eu já passei pelo fato de querer muitas coisas e não falar, não conseguir falar que eu queria. Porque essa é a maior sombra de todas. A gente não conseguir falar que quer. Porque se a gente falar que quer, a gente tá abrindo uma porta gigantesca, assim, ó. Falei que quero, e agora? Será que eu sou um fracassado se eu não tiver? Então, às vezes é melhor nem falar. Então, de repente, se você tiver aí, ó, sabatinando, quero, não quero, quero, não quero, decida. Toma uma decisão, faz a tua escolha e comece
a colocar as tuas atitudes em prática, para que você consiga. O seu eu do agora precisa começar, para que o seu eu do futuro se torne mesmo o eu do futuro. Se você não começar hoje, você nunca vai conseguir chegar naquele ponto que você sonha. Então sonhe, imagine, se imagina vivendo aquela vida, tendo aquela casa com aquele marido lindo, aquela esposa legal, maravilhosa, lindona, filhos, filhas, casa, carro, apartamento. Sonhe sim, tá? Eu sou aqui uma das maiores incentivadoras e apoiadoras do teu sonho, porque se você não sonhar, se você perder essa habilidade de sonhar, acabou, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui se você gostou. O YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega o vídeo para mais pessoas. Deixa o seu curtir se você gostou. Se você quiser dar sugestão de tema, pode colocar aqui para mim, tá bom? Que eu vou ler. Ajuda muito na hora que eu bater o olho ali. Eu vou falar, cara, eu vou fazer um vídeo legal sobre isso. Tá certo? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.